Olá, tudo bem? Eu sou Cris Lira, uma das colaboradoras do canal Vamos Ouvir o Mulherio. Este canal é um espaço dedicado a textos das mulheres que publicaram nas coletâneas do Mulherio das Letras. E no momento nós estamos finalizando a segunda coletânea de prosa, que foi publicada em 2018 pela editora Indicto. E o texto que eu leio hoje chama de Tempos e Temperos e é da escritora Tatiana Alves. Então vamos lá. Minha avó era o que se podia chamar, em sua época, de mulher prendada. Costurava, bordava, arrumava a casa, cuidava dos filhos e depois dos netos. E cozinhava. E como cozinhava! Entretanto, sua maior habilidade, ainda que ela não soubesse, era como contadora de histórias. Apesar de sua pouca instrução, viveu em um tempo em que as meninas eram retiradas da escola para aprender costura, suas atividades cotidianas estavam sempre entremeadas por narrativas, as mais diversas. Nós passávamos o dia com ela, enquanto meus pais estavam no trabalho, e a necessidade de tomar conta de nós e de realizar simultaneamente as tarefas corriqueiras fazia com que ficássemos ao seu lado durante boa parte do tempo da execução dessas tarefas. Assim, enquanto ela preparava o almoço, lá estava eu, apesar de nunca ter aprendido a cozinhar como ela. E, confesso, que não tenho qualquer uma de suas aptidões domésticas, embora ela tenha, em vão, tentado me ensinar. Retive cada uma de suas histórias na caixa de guardados da memória. Enquanto ela refogava o arroz e aquele aroma delicioso invadia a cozinha da minha infância, eu era brindada com alguma história. Não uma narrativa lúdica, daquelas de entreter netinhos, mas um causo, geralmente motivado pela atividade que estivesse sendo realizada naquele momento. Dessa forma, ouvi histórias sobre a menina que não queria comer, eu era enjoada para comer, e isso era uma tortura diária para nós duas. E que, em pouco tempo, não conseguia ingerir mais nada, tendo sido milagrosamente salva pela aguinha do arroz. Ou a da sopa de pedra, recurso utilizado pelo homem faminto que punha pedras em uma panela com água fervente e pedia a cada passante um legume para colocar na sopa, pois o gosto de pedra era muito ruim, conseguindo assim contribuições suficientes para um cozido completo. A hora de lavar roupa já suscitava outra história, como a da criança extremamente pobre, mas tão asseada que, apesar de só possuir uma única roupa, punha-se a lavá-la à noite para poder utilizá-la novamente no dia seguinte. Recatada, dormia enrolada em um lençol para ocultar a nudez, mas não se furtava a andar sempre limpa. Noções de recato e limpeza concentradas em uma única história. Caso faltasse luz, já havia uma rodada de narrativas que enveredavam pelo sobrenatural. Arrepiantes para uma criança, sem dúvida, mas de longe as nossas favoritas. Hoje percebo que suas histórias eram quase fábulas e que a menina que as protagonizava representava um modelo de higiene, de conduta, de obediência, que eu deveria admirar e, consequentemente, reproduzir. Mas isso era transmitido de modo intuitivo, fazendo com que a curiosidade nos fizesse implorar, desejosos, pela continuação. Minha avó era uma espécie de Sherazade, com uma diferença. Ela não dependia das histórias para sobreviver, mas via nelas algo fundamental à nossa sobrevivência. Ela me nutria o corpo com seus doces e quitutes, enquanto minha alma era alimentada com as fábulas criadas ou não por ela. Falando em fábulas, com a raposa e as uvas, aprendi a reconhecer o desdém característico daqueles que desejam algo que não podem ter. Com a lebre e a tartaruga, aprendi desde pequena a trilhar meu caminho passo a passo, sem cantar vitória antes do tempo e sem ser jamais tomada pela arrogância. Fazer as coisas respeitando o meu próprio ritmo e sem soberba, lições que carrego até hoje. Hoje, quando me delicio com algo apetitoso, essa degustação vem acompanhada de nostalgia. Constato, então, que minhas guloseimas de outrora eram tão mais saborosas porque continham o tempero inconfundível daquela contadora
de histórias. É isso, gente, termino o texto aqui. Esse texto não podia ter chegado numa hora mais perfeita, porque hoje tem um lançamento de um livro que foi organizado por uma mana do Mulherio, que é a Maria de Fátima Soares, que é do Mulherio Recife Periferia, e o nome do livro chama Velhas Sábias. O lançamento começa daqui a alguns minutos e vocês devem visitá-la também lá no canal dela no YouTube, Velhas Sábias. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com as amigas e os amigos e a gente se vê amanhã para o próximo vídeo. Tchau!